do Evangelho de Cristo. Essência do Evangelho de Cristo. A Viviane estava cantando um louvor aqui que falava do perfume de Cristo. Uma essência, mas não é essa essência que nós vamos falar, não vamos falar da fragrância de Cristo, que exala o bom perfume. E nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Mas não é dessa essência que eu vou falar. Eu vou falar da essência fundamental do Evangelho. O que o Evangelho precisa produzir em mim e em você? O que o Evangelho precisa fazer em nossas vidas? Nós temos ouvido e visto a pregação de um Evangelho que não é o Evangelho de Cristo. Como o apóstolo Paulo já nos alertou, é um outro Evangelho. O apóstolo Paulo, ele enxerga tão longe, que ele diz que mesmo se vier um anjo do céu, pregando um outro evangelho, que não fosse o evangelho que eles, os apóstolos, pregassem, nós deveríamos considerar anátema, ou seja, maldito, que não fosse o evangelho de Cristo. E aí vem uma pergunta, pastor, como nós podemos identificar o evangelho de Cristo? Já que você ligar a televisão hoje, tanto na TV aberta quanto na TV fechada, você consegue ver 24 horas de programação, que seria uma programação evangélica. Não necessariamente é o evangelho de Cristo. Porque quando eu consigo ver esses canais, o que eu ouço, o que eu vejo, é um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Você pode discordar de mim, não tem problema. Mas hoje nós vamos pegar um texto bíblico e você vai ver a essência do evangelho de Cristo. E aí você faz as suas comparações. Se esses evangelhos que muitas das vezes se pregam nas mídias aí, este realmente é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é muito simples, gente. Cristo não enganou ninguém. Tem igrejas que ficam enganando as pessoas, mas Cristo não enganou ninguém. Tem igreja que tem um jargão, venha para cá e você vai ser feliz. O Evangelho não prometeu isso. O Evangelho prometeu passarmos por aflição, mas haveria em nós uma força dada pelo Espírito Santo de compreendermos e entendermos que todas as coisas contribuem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, pastor, eu estou passando no vale da aflição, eu estou passando no olho do furacão, isso contribui? Porque isso faz nos sermos pessoas mais fortes no dia da adversidade. No dia mau, quando você conhece a palavra, o salmista diz o quê? No dia mau, no dia da adversidade, eu me recolherei aonde? Na casa do Senhor, no templo do Senhor. Porque um dia na presença do Senhor vale muito mais do que 1000 dias em outros lugares. Então eu vou me recolher, eu vou me atuar, eu vou habitar na casa do Senhor, porque na casa do Senhor há refrigério. Então o Evangelho de Cristo, ele não engana ninguém. Não tem facilidade no Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é coisa para forte, gente. Eu não digo forte de fortaleza externa, não. É forte de consideração interna. Você precisa entender que a nossa dependência está no Senhor. E quando você depende do Senhor, aí você se torna forte. Porque quando nós dependemos desse mundo é falho, esse mundo fraqueja. Ele não nos dá resposta para todas as coisas. Mas o Senhor nos diz, olha só, sim, não, espera. O Senhor nos dá a resposta. É que às vezes a gente pensa que a resposta de Deus é sempre sim. Não também é resposta, gente. Quem é pai e mãe aqui? Algum pai e mãe aqui é louco de dar tudo aquilo que os filhos pedem? Tem algum louco aqui que faz isso? Não, gente, não pode. Qualquer pai, qualquer mãe que dê tudo que os filhos pedirem, precisa ser internado e colocar camisa de força. Porque a vida não é assim, nós não temos tudo aquilo que queremos.
Qualquer sujeito, por mais rico que ele seja, ele sempre tem necessidade de algo. Porque existe uma necessidade do ser humano. O ser humano precisa desejar. Se ele não deseja, ele não é ser humano, ele não é indivíduo. Porque há uma necessidade de desejar. O ser humano só deixa de desejar em duas partes da vida. Ou na vida uterina ou depois que ele morre. Ele parou de desejar. Quando nós estamos no útero, não temos desejo de nada, porque não tem falta de nada. Está quente, tem alimento, tem suprimento, tem tudo. E depois que morre, não tem necessidade. Mas enquanto tiver vida, você precisa, você deseja, você sente falta, você sente ausência, você sente fome, você sente frio, você sente um montão de coisa. Então essa essência, essa necessidade, é que nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo não enganou ninguém. Ele nos avisou de tudo que iria acontecer. Iríamos passar por aflição, adversidade, momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos de perseguição. Aí o apóstolo Paulo diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Porque Cristo já nos amou. Mesmo na adversidade, Cristo continua nos amando. Então, não é quando o Senhor nos dá tudo que Ele nos ama, não. O Senhor nos ama porque Ele nos ama. Ele não precisa nos dar nada para dizer que nos ama. Ele simplesmente nos ama. Então, eu queria convidar você para abrir sua Bíblia, Evangelho de Lucas. É o que nós estamos lendo lá no aplicativo. E, se eu não me engano, esse texto está por esses dias. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu vou ler apenas os 3 primeiros versos aí. Eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje. Altera aí para mim, Guilherme, por favor. Nova tradução na linguagem de hoje. Enquanto ele está alterando lá, foi. Diz assim: certo dia Jesus estava na praia do lago, da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Essa multidão aqui estava bem. Eles queriam ouvir o quê? A mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído dele e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele se afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e começou a ensinar a multidão. Então, esse texto aqui, nos primeiros versículos, aqui nos dá algumas informações. Jesus está na região do Mar da Galileia, apertado por uma grande multidão. Ele entra no barco de Simão, que o texto identifica quem é o dono do barco, e pede para se afastar um pouco para que ele pudesse falar com a multidão sem ser afligido e apertado por ela. E segundo alguns especialistas de som, quando Jesus fazia isso, ele usava o vento que sopra do mar para a terra para potencializar a sua voz e alcançar a multidão. Não é isso, Jaco? Assim, era uma estratégia para alcançar mais número de pessoas. Já que não tinha, como nós temos aqui, microfone, equipamento, caixa de som, equalizador e essas coisas todas. Então, ele usava o que tinha de natural. E aí ele começa a ensinar as multidões. E o que ele vai ensinar? É justamente o que nós vamos falar, a essência do Evangelho. Então, tem 5 coisas aqui essenciais no Evangelho, que nós vamos explicar dentro desse texto. E aí eu queria que você fechasse seus olhos e fizesse a seguinte oração: Senhor, me revela tudo o que eu preciso para entender qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Qual é o verdadeiro Evangelho que eu preciso entender e praticar na casa e na minha vida.
na obra do Senhor, com a minha família, com todos aqueles que me cercam. Ore nesse sentido, que o Espírito Santo te revele tudo aquilo que Ele quer nesta noite. Muito obrigado, Senhor, porque sempre nos ouve, pela Tua bondade e misericórdia que nos acompanha. Revela tudo aquilo que esse texto tem para cada um de nós e nos dê entendimento para praticarmos tudo aquilo que ouvirmos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de começarmos aqui, queria avisar você que a minha sogra, pessoal da intercessão, do relógio, do plantão, que tem orado aí por ela, pela dona Adélia, ela ainda está lá acamada, ela ia fazer um procedimento agora, para tentar melhorar a questão da respiração dela, e só amanhã que eu vou ter mais notícias a respeito desse procedimento. Mas cremos em Cristo que o Senhor está no controle e certamente dará tudo certo para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí, a pergunta nossa é: qual a essência do Evangelho de Cristo? Qual é a parte fundamental desse Evangelho? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, entender no Evangelho precisa haver obediência. Sem obediência à palavra de Cristo, sem obediência a Cristo, não existe Evangelho. Não existe rebeldes no Evangelho. O Evangelho precisa de obediência. Sem obediência não tem como você ser servo do Senhor, seguidor do Senhor. Aqueles que o seguem precisam obedecer a sua palavra. Então, primeiro passo, precisamos obedecer ao que Cristo mandar fazer. Sem isso, não tem Evangelho. Pode ter qualquer outra coisa, menos o Evangelho. É o que está lá no versículo 3, que nós lemos aí. Jesus entrou num dos barcos, o barco de Simão, e pediu que ele se afastasse um pouco da praia. Então, se assentou e começou a ensinar. Então, no decorrer do texto, nós vamos ver que eles tinham pescado a noite inteira, trabalhado a noite inteira. Isso era de manhã. Estavam lá já lavando as redes. E aí Jesus chega, entra no barco e fala assim: ó, vamos para ali que eu vou ensinar essa multidão. E geralmente, gente, Jesus não passava 2 horas de culto, não. Jesus passava o dia inteiro ensinando. Imagina, o sujeito trabalhou a noite inteira, chega de manhã, Jesus vem e fala para o camarada: olha só, eu vou entrar no seu barco, eu vou ensinar essa multidão. Obediência. Sem obediência não existe Evangelho de Cristo. Então Pedro obedece. Segunda coisa que nós precisamos entender, que é essencial no Evangelho de Cristo: precisamos confiar na palavra de Jesus. Sem confiança na palavra não existe Evangelho. Às vezes você faz o que uma pessoa manda, mas você confia. Às vezes a pessoa está te dando uma ordem, mas você confia naquilo que a pessoa está falando? Você está fazendo porque o cara é o patrão, é o chefe, é o dono do negócio, mas você não confia que aquilo vai dar certo. Você faz alguma coisa que você sabe que aquilo, ó, não tem como dar certo. Aquele projeto não vai funcionar, aquelas contas não vão fechar. Mas você faz, mas você não confia. Nós pagamos os impostos, ok? Mas você confia que aquilo vai voltar em retorno para você? Não, gente. Deveria, mas não é o que nós vemos na prática. O Brasil é o país que mais paga imposto no mundo. No entanto, é um dos que menos recebe em retorno. Então você confia? Não. Mas você paga, você obedece. Então, segunda coisa, confiar na palavra de Jesus. É o verso 4 e o verso 5. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar onde o lago é bem fundo. Então, você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Aí vem a parte fundamental. Mas
Já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Isso aqui Jesus já tinha ensinado, gente. Já tinha passado um tempo. Pescamos a noite toda e não pegamos nada. Esperou Jesus ensinar a multidão. Imagine o sujeito cansado, trabalhou a noite inteira, passou a manhã vendo Jesus ensinar. Aí Jesus fala assim, ó, vamos ali. Tem que obedecer muito, gente. Ah, Jesus, não vai dar não, porque eu vou para casa, porque daqui a pouco eu vou descansar, porque de noite a gente vai voltar para o lago. A gente vai voltar a pescar. Deixa para a próxima, deixa para amanhã, deixa para depois. Mas o que ele vai dizer? Porque o Senhor está mandando, eu vou obedecer. Estou cansado, estou fadigado, estou frustrado que trabalhei a noite inteira e não peguei nada. Mas segundo a tua palavra, eu vou obedecer. Então você precisa obedecer e confiar. Por que ele obedeceu? Porque ele confiava. Que quem está falando é quem pode resolver e fazer as coisas. Então a confiança e a obediência andam juntas. Como eu falei, não necessariamente você obedece porque você confia, mas quando nós confiamos, nós vamos obedecer. Se você confia no Senhor, se você confia na palavra dele, você precisa obedecer o que a palavra diz. Mesmo não vendo aparência de resultados positivos, você precisa continuar acreditando. Porque a última palavra vem do Senhor. Então a segunda coisa é confiar. A primeira, obedecer, e a segunda, confiar. Terceira coisa, que esse evangelho que é pregado hoje não fala. Esse evangelho que se prega a ele pode até falar de obediência, ele pode até falar de confiança. Mas esse evangelho que você ouve por aí, nos meios de comunicação, ele não fala desse terceiro passo que o evangelho faz. Que Cristo fala, que o evangelho fala, que é compartilhar. O cara conta que recebeu não sei quantos milhões, que tem não sei quantas casas, que tem barco, que tem iate, que tem não sei das quantas. Mas ele não fala de compartilhar com ninguém, gente. Ele não fala de doar nada para ninguém. Ele não fala de abrir mão para ninguém. É tudo meu. Aí está tudo dominado, é tudo meu, é tudo nosso. Só meu. Eu ganhei, eu tenho. Não compartilha nada. Isso não é o evangelho de Cristo, porque está aqui, ó. A essência do evangelho está aí, versículo 6. Quando eles jogaram a rede na água, pescaram tantos peixes que a rede estava arrebentando. Então fizeram sinal para os companheiros que estavam aonde? Estavam no barco deles? Estavam junto com eles? Era da família? Estavam no outro barco. Tem gente com a conta cheia, mas não compartilha nada com ninguém. Ganha não sei quantos milhões, não compartilha nada com ninguém. Um evangelho egoísta, mesquinho, medíocre. Eu estava vendo lá o sujeito falando de sucesso. Aí o sujeito está falando de sucesso. Aqui no fundo parece uma imagem de um iate, de uma Lamborghini, de uma Ferrari. Isso é sucesso para eles. Mas o sucesso na palavra é você ter a sua família convertida ao Senhor. Isso é sucesso na palavra. Sucesso é eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sucesso é crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Isso é sucesso. O sujeito está cheio de dinheiro, está com iate, está com casa fora, está com não sei o quê, e o filho está na droga. Isso é sucesso, gente? Isso é fracasso. Está cheio de dinheiro, a família está onde? Na prostituição. Isso é fracasso, gente. Ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a sua família. O que adiantou? Esse sucesso que esse mundo quer. Isso não é o sucesso que a Bíblia nos apresenta. O sucesso que a Bíblia nos apresenta é abençoar vidas. Para isso fomos chamados. Abraão, você foi chamado para ser uma bênção. Eu vou te enriquecer, eu vou te dar recurso, eu vou te dar um montão de coisa, mas ser tu uma bênção.
Por onde Abraão passava, Abraão era uma bênção, porque ele compartilhava aquilo que ele conhecia, aquilo que ele entendia a respeito de Deus. Tanto que onde Abraão passava, ele fazia aliados. Você vê quando Abraão vai salvar Ló, ele pega os 318 da casa dele, mas ele tem mais reis aliados com ele, porque ele compartilhava aquilo que tinha, não retia aquilo que tinha. Porque ele foi chamado para ser o quê? Uma bênção, como eu e você. O chamado de Abraão, se você ler Gênesis 12, de 1 a 3, aquilo que Deus falou para Abraão, Deus falou para mim e você. A mesma coisa. Você pode pegar o nome de Abraão, tirar o dele e botar o seu. É aquilo que Deus quer de você. Ser uma bênção. É isso que Deus espera de mim e de você. Esse é o Evangelho de Cristo. Então o Evangelho de Cristo compartilha aquilo que recebe, o milagre que recebe. As bênçãos que recebe, compartilha, não retém, não guarda, não gruda na mão. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho que dá, sem esperar nada, em troca. Cristo trazia uma mensagem muito dura, muito difícil para os contemporâneos dele. Por isso que ele morreu, gente. Esse papo que Cristo morreu porque ele dizia ser o rei dos judeus, o filho de Deus, isso é conversa fiada, gente. Jesus morreu porque ele falou para o povo, ó, ame os seus inimigos, ame aquele que vos maltrata, dê ao outro que não merece. Ah, não, isso não, vou matar esse cara. Foi por isso que ele morreu. O discurso era duro. Não, que discurso bonito, bonito vai fazer. Vai amar na prática quem rouba a sua casa, quem mata os seus filhos. Vai. Quem te defrauda, quem cobra mais do que deve, vai amar. Isso é bonito no papel, gente. Na prática, é um esforço. E esse é o discurso de Cristo. Que a gente não ouve por aí. Você consegue ouvir esses caras falando assim, meu irmão, ouve aqueles que te maltratam? Mas é esse o Evangelho de Cristo. Ama aquele que vos maldiz? Não, meu irmão, bota um processo, calúnia, difamação. É isso que o povo ensina. Ninguém manda amar, não, gente. Então o Evangelho de Cristo manda amar, manda compartilhar, manda perdoar. Porque o próprio Evangelho diz, e os próprios salmistas também dizem, que o perdão faz o quê? Cobre uma multidão de pecados, seu, do outro, daqueles que estão compartilhando e estão vendo o que você fez, que perdoou sem o outro merecer. Porque perdoar quem merece, entre aspas, é mais fácil. Agora, perdoar quem não merece, aí a gente precisa se olhar no espelho. Você acha que nós merecemos ser perdoados por Deus? Nós que o rejeitamos, tacamos pedra na cruz, pisamos em Cristo, ferimos Ele, rejeitamos Ele. Você acha que Deus merecia perdoar a gente? Não merecia nada, gente. Então eu faço o mesmo, faço com o outro aquilo que foi feito por você. Esse é o meu Evangelho de Cristo. O outro não merece, mas já que Jesus mandou fazer, o que Pedro disse? Eu vou fazer. Segundo a tua palavra, eu vou obedecer. É fácil? Não, mas é um esforço. É por isso que Jesus fala assim, ó, porfiai por entrar pela porta estreita. Aí tem alguns textos que falam assim, se esforcem por entrar pela porta estreita. Só que a porfia não é um esforço, gente. A porfia é um esforço extraordinário. É um esforço ao extremo para entrar pela porta estreita. Não é qualquer esforço. Não é uma tentativa. É você se empenhar ao máximo e entrar pela porta estreita. Porque isso não é fácil. Seguir o Evangelho de Cristo. Esse Evangelho fast food que a gente tem por aí, esse Evangelho aí, como o pessoal diz, mostela, é fácil. Você não perdoa, você não compartilha, você não abençoa. Não, isso é fácil, gente. Me dá, eu quero. Esse Evangelho é bom demais. Mas não é esse o Evangelho de Cristo. Esse Evangelho vai levar você para o inferno. Você vai achar que está salvo, aí o Senhor vai dizer lá no dia do julgamento, eu não te conheço não. Sei quem é você não. Não, mas eu falei do seu Evangelho, do meu não, você falou do deles, do meu não te conheço não.
É sério, gente. Então nós precisamos crer no Evangelho de Cristo. A quarta coisa que esse Evangelho faz. O Evangelho de Cristo, ele confessa as fraquezas, os defeitos e os pecados. Eu vejo uns caras aí que parecem super-homem, velho. Os caras parecem peito de aço. Sei lá o que os caras tomam. Nem criptonita faz mal para os caras. Os caras é poderoso. Você está conversando com o cara, a voz do cara é uma. O cara pega o microfone para falar, é outra pessoa, é outra voz. O cara faz uma impostação de voz que dá até medo. Você parece estar conversando com uma outra pessoa, está ouvindo outra pessoa falar. Vou fazer uma oração forte. Aí ele muda de voz. Ó, Senhor! Gente, isso não existe, gente. Isso é teatro. Se chama hipocrisia. É você ser uma coisa que você não é. Você imitar alguma coisa. Você transferir alguma coisa. Você transparecer alguma coisa. A palavra hipócrita vem da palavra artista. O artista, ele é um hipócrita. Não necessariamente na vida normal do sujeito, não é isso que eu estou falando, não. Mas a palavra artista é a palavra hipócrita. É aquele que parece o que não é. Ele faz um personagem. E aí os caras fazem isso. O cara está falando com uma voz, mas para ele orar, para dizer que tem poder, ele representa um personagem. Não é de Cristo isso, gente. Você não vai achar de Gênesis e Apocalipse isso, gente. Não existe isso no Evangelho. É porque isso vende, o povo gosta disso. Mas não tem nada a ver com Cristo. Então confesse as suas fraquezas. Olha o que Pedro vai falar para o Senhor. Quando Pedro viu aquilo tudo, rapaz, Pedro falou assim, ó, ajoelhou-se diante de Jesus e fala, se afaste de mim porque sou um homem pecador. Pedro reconhece a miséria dele. Pedro reconhece quem ele é. Rapaz, olha o que o cara fez, gente. A gente passou a noite inteira pescando, a gente conhece esse lugar, a gente trabalha aqui. Somos pescadores experientes, nós trabalhamos nessa região. E aí o camarada que nem pescador vem e diz para nós irmos para um lugar e jogar a rede e lá tá os peixes. O que é isso, gente? Quem sou eu perto desse sujeito? Senhor, se afasta de mim, porque não mereço estar na tua presença. Não mereço andar contigo. Sou pecador, sou fraco, sou frágil, sou debilitado, não tenho forças em mim para reagir. Então o Evangelho, ele confessa. Ele faz a gente reconhecer quem nós somos. Não somos super-homens. Não tem Mulher Maravilha no reino de Deus. Somos todos frágeis, fracos, dependentes e carentes da misericórdia e da graça de Deus. Então o Evangelho, ele confessa as limitações, as debilidades, os pecados, os defeitos. Porque só há transformação onde há arrependimento, onde há confissão. Só assim acontece a verdadeira conversão. Sem arrependimento não há conversão. Sem quebrantamento não há conversão. Sem conversão não há retorno à presença de Deus. É uma matemática muito simples. Não tem como errar. Eu me arrependo, eu me quebranto diante do Senhor, reconheço as minhas fraquezas, confesso os meus pecados, o Senhor me arrepende e eu retorno à presença dEle. Simples. Não preciso fazer nenhuma mirabolância, nenhum pacto, nenhum, sei lá, pagamento, nada. Porque tudo já foi pago. Compete a mim confessar e me arrepender e voltar ao Senhor. E a última coisa é para nós fecharmos. A essência do Evangelho é seguir Jesus sem reservas. Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro, deixa eu ir ali resolver um negócio.
Deixa ali eu enterrar meu pai? Deixa eu ali pagar uma conta? Deixa eu ali tirar meu nome não sei de onde? Deixa eu fazer não sei o quê? Aí o que Jesus falou? Serve não. Tem que haver prontidão. Tem gente querendo negociar. Não, depois, outro dia, outra época, eu vou seguir o Senhor. O Senhor nos chama hoje, o Senhor nos chama agora. O Senhor nos chama nesse tempo, para nós estarmos na presença dEle. O Senhor falou para Pedro, Pedro, eu vou transformar a sua vida. Você não será mais simplesmente pescador de peixe. Você se tornará pescador de homens. Ganhador de vidas, ganhador de almas. Versículo 11 diz, eles arrastaram um barco para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Os caras tinham um barco de pesca, viviam disso, tiveram um encontro poderoso com Jesus. Jesus, olha só, deixa eu negociar esse barco, vender, aí eu vou seguir o Senhor. Foi isso? Não. Prontidão. O Senhor fez algo extraordinário. Nunca vi algo igual. Houve uma transformação, houve uma mudança. E aí, passa a seguir ao Senhor. E esses camaradas seguem Jesus por 3 anos e meio. Aprendendo com o Senhor. E aí, depois que o Senhor morre e ressuscita, o Senhor vira para Pedro, Pedro, quando você se converter, depois de 3 anos e meio, apacenta minhas ovelhas. Quando houver uma mudança no seu caráter de verdade, apacenta as minhas ovelhas. E aí Pedro é transformado. E aí você vai ler as cartas de Pedro e você vai entender a transformação que esse homem teve. De como ele foi regenerado, como ele foi transformado. E aí ele passa a ensinar que cada um deve servir o Senhor com excelência, com propósito, com afinco. No que você faz, seja exemplo. Pastor, eu só sou obreiro da casa do Senhor, seja o melhor. Pastor, eu só sou intercessora, seja a melhor. Pastor, eu só faço visitação, seja o melhor. Aquilo que você fizer ao Senhor, faça com excelência, seja o melhor do que você faz. Não para competir com ninguém, mas para dizer, Senhor, eis aqui o que eu tenho feito. E aí, como eu digo sempre, no grande dia sermos chamados de servos bons e fiéis. Essa é a nossa esperança. Então, querido, a essência do Evangelho está lá. Obedecer ao que Jesus mandar fazer. Confiar na palavra de Jesus. Compartilhar o milagre que recebeu com os outros. Confessar a Jesus as fraquezas, os defeitos e os pecados. Seguir Jesus sem reserva, sem vacilar, sem pensar muito, porque se pensar muito, desiste. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O pastor Denilson daqui domingo, ele falava, não deixe para amanhã o que você pode fazer depois da manhã, não. Esquece isso. Ele falava que essa é a temática do brasileiro, a gente geralmente faz isso. Mas no Evangelho, a gente tem que fazer hoje o que fomos chamados para fazer hoje. Seguir ao Senhor sem vacilar. Seguir ao Senhor sem reservas. Queria que você se colocasse de pé. E cresça que Deus tem o melhor para você, para sua casa e para sua família. O Senhor tem reservado o melhor para cada um de nós. Nesse tempo de oportunidade. A essência do Evangelho precisa entrar nos nossos corações. E principalmente, querido, compartilhe com as pessoas o milagre que o Senhor tem feito na sua vida. Eu sempre compartilho todos os milagres que o Senhor fez na minha vida, me curando das enfermidades, me curando das doenças, quebrando os princípios médicos, quando os médicos diziam que não tinha jeito, o Senhor vem e faz a coisa acontecer. Mas o maior milagre